Marcos, capítulo de número 5, esse evangelho tão lindo que tem edificado tanto as nossas vidas. E se você não acompanhou as mensagens passadas, você pode entrar no YouTube de nossa igreja e acompanhar lá as mensagens passadas. O irmão Natan tem feito um ótimo trabalho e disponibilizado as mensagens desta série do Evangelho de Marcos lá no nosso canal do YouTube. Quem achou, diga amém! Marcos, capítulo 5, verso 1 diz assim: entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Quem diz amém? Querido Deus, acabamos de ler a tua bendita e eterna palavra. Obrigado, Senhor, por esse alto privilégio que temos de ter a tua palavra em língua portuguesa, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, obrigado por esse retorno, que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite, que nós sejamos ricamente edificados para a glória de Deus. Amém, Jesus, amém. Meus queridos irmãos,
nos anos iniciais do meu ministério aqui, eu recebi um grande presente. A líder, irmã Edna Fonseca, do Ministério de Missões naquela ocasião, ela me presenteou com 2 passagens de avião, uma ida e uma volta, para eu conhecer o campo missionário, onde o pastor João Quadra, ele cuida lá das aldeias indígenas, e eu fui para lá. Foi uma viagem muito boa, de avião, e depois foi um tempo muito especial com os pastores daquela região, e seguimos viagem. Quando nós seguimos viagem, acordamos de madrugada, viajamos o dia inteiro pelas matas, lá do Mato Grosso, e chegamos à tribo que nós dormiríamos, e no outro dia íamos para outras tribos. Chegamos lá, fizemos um culto, Deus abençoou bastante, nos alimentamos, chegou a hora de repousar. Nós ficamos numa oca que era para mais ou menos 10 pessoas, mas nós estávamos nos 18 homens, e nós dormimos em redes, porque o espaço era menor, nós tivemos que dormir muito perto uns dos outros. Confesso aos irmãos que aquela noite eu praticamente não dormi, porque eu não estava acostumado a dormir em redes, mas nós recebemos uma orientação antes do sono, que se alguém roncasse, era para nós usarmos os nossos lábios, e como que se estivesse conversando com cavalos, nós nos dirigíssemos à pessoa que estivesse roncando, que ela pararia de roncar. Então não demorou muito tempo para algumas pessoas começarem a roncar, e eu estava no meio de 2 pessoas, então um começava a roncar e eu fazia, e ele parava de roncar. Acontece que quando esse parava de roncar, o outro começava a roncar, e eu ia para o outro lado, e ele parava de roncar, mas daqui a pouco começava a roncar de novo, sem falar alguns gases indesejáveis que não chegavam bem às nossas narinas. Era mais ou menos 3 horas da madrugada, e eu disse, eu vou sair daqui, não estou conseguindo dormir mesmo, vou lá fora orar. Quando saí da oca, eu vi uma figura muito estranha, eu falei, deixa eu voltar para a oca, deixa eu voltar para lá, e eu voltei, deitei novamente na minha rede. Aquela figura estranha era o pajé, que começou a fazer um trabalho espiritual em volta da nossa oca. E é interessante, irmãos, que quando ele começou a fazer o trabalho espiritual dele, dando voltas ao redor da nossa oca, eu senti a presença horrível do inimigo. Por que eu estou contando essa história para vocês, à guisa de introdução da mensagem desta noite? Para nos lembrar que o mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual, ele é real. No texto que nós lemos, nós percebemos o evangelista Marcos contando para nós que o mundo espiritual é real. Eis diante de nós um homem que estava possesso com espíritos malignos, um homem que estava possesso por uma legião que, de acordo com o Império Romano, e este evangelho foi escrito por os romanos, eles sabiam muito bem o que era uma legião. Eles sabiam que uma legião é a quantidade de 6.000 soldados, e que quando esses 6.000 soldados, ou esta legião é convocada, é para chegar no determinado lugar da batalha e fazer um estrago, para derrotar mesmo o inimigo. Mas acontece que Jesus chegou e se encontrou com este homem possesso, endemoniado, por este homem tomado por espíritos malignos, e quando Jesus chegou,
Jesus deu uma nova vida para ele, aleluia. Quando Jesus se encontra conosco, nós recebemos uma nova vida, aleluia. Esta é a mensagem central que eu quero trabalhar com vocês nesta noite, que eu quero repartir com vocês nesta noite. Quando Jesus se encontra conosco, nós recebemos uma nova vida. Vamos dizer juntos? Quando Jesus se encontra conosco, nós recebemos uma nova vida. A prova desta verdade que eu acabei de apresentar para vocês pode ser verificada de duas maneiras. Primeira delas, você olha como era a vida deste homem sem Jesus. E a segunda prova desta verdade que eu apresentei para vocês é você olhar a vida dele depois do encontro com Jesus. Olhemos então para a vida deste homem antes do Senhor Jesus. Com sua Bíblia aberta, vamos explicar o texto a partir do versículo de número 1. Entre mentes, diz o evangelista João Marcos, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Então, você se lembra da última pregação, há mais ou menos 20 dias atrás, Jesus estava orientando as multidões e depois deu uma ordem para os discípulos, para eles entrarem no barco juntamente com Jesus e passarem para o outro lado. Jesus estava do lado oeste do lago do Mar da Galileia e agora eles estavam indo para o lado leste do Mar da Galileia. Depois daquela tempestade muito forte que Jesus acalmou, eles chegaram ao outro lado do mar. Ao desembarcar, versículo 2, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Então, o evangelho de Marcos, o evangelista Marcos, agora vai mostrar para nós que a história desse homem não é a história de um homem simplesmente endemoniado, mas é a história de um homem terrivelmente endemoniado. E por isso, João Marcos, ele vai nos dar mais características sobre as circunstâncias que este homem vivia. Então, onde ele vivia? Onde ele morava? Ele morava no cemitério, ele morava junto com os sepulcros. E ele sai ao encontro de Jesus, e Marcos diz para nós que ele estava possesso de espírito maligno. O que isso significa? Significa que ele tinha perdido a sua identidade, que ele não conseguia responder por ele mesmo, que a mente, a consciência dele havia sido tomada por estes espíritos malignos. Marcos faz questão de enfatizar que esse espírito não era um espírito bom, não era um espírito de santidade, não era um espírito de amor, ele era um espírito imundo, um espírito sujo, um espírito das trevas, um espírito do mal. Depois, Marcos, no versículo 3, vai dizer novamente, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Então era um homem muito forte, um homem que possivelmente perturbava a sociedade ou a pequena cidade de Gerasa, onde ele morava. Então as pessoas procuravam fazer o que com este homem? Colocá-lo em cadeias, prendê-lo com grilhões. Era assim que este homem era tratado. Este homem possivelmente morava nos sepulcros, porque ninguém queria vê-lo na sociedade. Este homem, conforme termina o texto, ele não morava mais na casa dele, ele não morava mais com os pais, ou quem sabe com a esposa e com os filhos. Era um homem marginalizado. Versículo de número 4 diz: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo.
A força do mal, dos espíritos imundos que estavam sobre a vida deste homem, era tão forte que nada poderia detê-lo, nenhuma corrente, nenhuma cadeia, nenhum grilhão, nada poderia detê-lo. Este homem era indomável. Versículo 5, andava sempre de noite e de dia, era um homem sem sossego, um homem sem paz, um homem agitado, um homem constante, que não conseguia descansar. Além disso, ele clamava por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras, porque é isso que Satanás veio fazer. Satanás veio destruir as pessoas, desfigurar a imagem de Deus, o caráter de Deus nas pessoas, e se possível for, Satanás deseja matar as pessoas. Tem um texto de João, capítulo de número 10, versículo 10, que diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Esse texto não é um texto que fala do diabo, esse texto é um texto que fala dos líderes religiosos que estavam desviando as ovelhas de Deus do caminho de Deus. Então esse texto é um texto que fala dos mercenários, mas não necessariamente fala do diabo. Mas se você olhar para João 8,44, lá vai dizer sim, que o diabo ele era homicida desde o princípio, isso mesmo. Aí temos um texto que fala que o diabo veio roubar. Também, 1 de Pedro nos diz que o Satanás anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Estes textos, sim, falam que o diabo veio matar, e é isso realmente que ele quer fazer. Os queridos irmãos e irmãs, o mundo espiritual é o mundo real, e o diabo, ele quer matar pessoas. Entre os adolescentes, mas não só entre os adolescentes da sociedade geral, tem se difundido aí uma ideia de tentativa de suicídio. Quantos adolescentes andam encapuzados ou com as suas blusas, porque andam se cortando, porque não aguentam a opressão ou a pressão desse mundo, ou quem sabe a opressão de Satanás. A vida não tem sido fácil, nunca foi fácil. E Satanás, quando ele é expulso do céu, ele desce com uma ira muito grande. E Apocalipse capítulo 12, você pode olhar depois lá, no versículo 12, diz que ele sabe que ele já foi julgado e que ele tem pouco tempo nesta terra, e por isso com a sua ira, aqueles que ele puder enganar, aquele que ele puder fazer tropeçar, aquele que ele puder matar, ele fará isso, ele fará isso. Então esse é o trabalho desse bandido, da antiga serpente, do dragão, de Satanás, é destruir a criação humana, é destruir a criatura humana. Esta é a função de Satanás. Então, essa é a vida de uma pessoa sem Deus, de uma pessoa sem Jesus, de uma pessoa controlada por Satanás, de uma pessoa controlada pelos espíritos malignos. Essa é a vida da pessoa sem Deus. Mas agora, no versículo 6, nós vamos verificar o que acontece então com uma pessoa que se encontra com Jesus. O que acontece com uma pessoa que tem uma experiência de receber uma nova vida da parte do Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Acompanhe a leitura. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou. A palavra grega aqui para adorou é se prostrou, se ajoelhou. Talvez seria melhor esta tradução.
Então, o próprio espírito maligno, a própria legião, quando enxerga Jesus de longe, corre até Jesus e se curva diante de Jesus. Você percebe a relação que Marcos está fazendo? Então, esse homem, quando lidava com pessoas comuns, com pessoas do dia a dia, com pessoas do ordinário, ele não obedecia a ninguém, e não se curvava a ninguém, e não se submetia à autoridade de ninguém. Mas agora chegou alguém que tem autoridade no céu, na terra, no mar e debaixo da terra. Esse alguém é Jesus, e diante do nome e da pessoa de Jesus, Satanás tem que se curvar, aleluia. Versículo 7, quando Satanás se curva, ele exclama com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O que Satanás está fazendo aqui agora? Ele está reconhecendo que de fato Jesus é o Filho de Deus, mas não é de qualquer Deus, porque no mundo romano existia um panteão de deuses, muitos deuses. Agora, os demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, ou seja, aquele Deus que é o Deus dos deuses e que está acima de todos os outros deuses fabricados. É este Jesus que Marcos está nos apresentando. É esse Jesus que ele começou a introduzir quando ele começa o Evangelho de Marcos, e ele diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, quem é o Filho de Deus? Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, aquele que está acima de tudo e acima de todos. Satanás, ele vai fazer um juramento em nome de Deus para Jesus. O versículo continua dizendo: conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Satanás, ele já foi julgado, e num determinado período ele vai cumprir a sentença estabelecida por Deus Pai, por Deus Filho e pelo Deus Espírito Santo. É como acontece em outro local aqui, no Evangelho de Marcos, quando os demônios se apresentam a Jesus e diz: por que é que o Senhor veio me atormentar antes do tempo? Eles já estão julgados, e agora o Senhor Jesus pode mandar, enviar esses espíritos malignos para as correntes tenebrosas espirituais que existem. Então eles sabem que o fim deles é o lago de fogo, onde terá um tormento eterno para Satanás e todos os anjos caídos que se tornaram espíritos imundos. Então o Satanás, o espírito maligno, ele diz para Jesus: eu juro por Deus, eu peço em nome de Deus, eu conjuro-te em nome de Deus, não me atormentes. De novo, o que Marcos está fazendo? Os seus leitores romanos e nós nesta noite percebermos que se de um lado Satanás atormenta pessoas, se Satanás destrói vidas, se Satanás destrói casamentos, destrói famílias, destrói empresas, atormenta, perturba, tira da ordem normal a vida das pessoas, agora aquele que é a luz do mundo, aquele que veio salvar o homem, aquele que é o Criador de todas as coisas, quando ele entra no território do inimigo, quando ele entra no reino das trevas, ele também atormenta o atormentador, que é Satanás. Satanás então também se sente atormentado pelo poder, pela graça, pela unção que está presente na vida de Jesus. Amém? Verso 8.
verso 8 explica por que Satanás faz esse juramento. Ele diz: porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. Ora, quando Jesus expulsa os espíritos malignos, ele sai de uma pessoa e ele vai para algum lugar. A gente vai ver daqui a pouco isso. Então Jesus diz: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Então, legião, talvez 6.000 demônios na vida daquele homem, ou talvez essa seja uma figura de linguagem para dizer que existia muitos espíritos malignos destruindo, desgraçando, destroçando a vida daquele homem. E eles então pedem para Jesus: não nos manda agora para o lago de fogo, não nos envia para o inferno, não, porque até os demônios, até os espíritos malignos sabem que o inferno não é um lugar bom de se estar. O lago de fogo não é um lugar bom de se estar. Por isso eu peço licença para você nesta noite, para dizer que todo aquele que ainda não entregou, que não confiou, que não creu em Jesus como seu suficiente Salvador, ele vai primeiro para o inferno, nesta era, e depois na eternidade, ele vai com Satanás, lá para o lado de fogo. Você não precisa ir para lá. Ezequiel diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Você não precisa ir para lá. Você que me ouve pelo Facebook, pelo YouTube da nossa igreja, hoje ou em qualquer outro momento, você não precisa ir para o inferno, você não precisa ir para o lado de fogo. A Bíblia diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, Deus não quer que você pereça eternamente, Deus quer que você viva eternamente. Por isso Ele enviou Jesus Cristo para morrer em seu lugar e para perdoar os seus pecados que ofendem a Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se entregue a Jesus nesta noite, comece um relacionamento com Ele nesta noite, se torne um seguidor de Jesus nesta noite, se torne um cristão autêntico a partir de agora, e receba o livramento da ira vindoura, que Deus há de derramar sobre todos aqueles que passam desta vida para a eternidade, sem conhecer, sem se relacionar com aquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Quem diz amém? Versículo de número 11. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Você percebe que esse povo para quem Jesus está ministrando, essa cidade onde Jesus está ministrando, não é uma cidade judaica, judia, porque judeus não criavam porcos. Porcos eram os animais detestáveis para o judeu, porque era o símbolo da pior sujeira que poderia existir na face da terra. Imundície, sujeira, coisas que não faziam bem, era assim a figura deste animal na cabeça dos judeus. E é interessante que os espíritos malignos, eles pedem para entrar nessa manada de porcos, desse tipo
de animal no contexto daquela época, e Jesus permitiu. O versículo 13 continua dizendo: então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Presta atenção numa coisa. Olha a beleza de nós estudarmos, de nós termos uma igreja que prega sequencialmente a palavra do Senhor, porque ela vai fazendo elos, ligações no nosso coração e vai deixando o texto bíblico com uma clareza para nós, um conhecimento mais claro. Dentro do contexto anterior, a gente sabe que Jesus acalmou a tempestade. Você também se lembra que os discípulos que estavam no barquinho eram discípulos experientes, pessoas acostumadas com a pesca. E diante do relato daquela tempestade, os discípulos ficaram tão assustados, mas tão assustados, que eles pensavam que eles iriam morrer. Tem um comentarista, o Dewey, ele diz que ali naquela tempestade, era o próprio espírito maligno tentando matar a vida dos discípulos e até mesmo tirar a vida de Jesus. Mas agora, Marcos está dizendo que aquele que tentou tirar a vida de Jesus e dos discípulos, eles estão perdendo a sua vida, estão sendo derrotados por esta imagem que é colocada por Marcos aqui para nós, ou seja, os espíritos malignos que estavam na vida daquele homem, que estava sendo assolado, maltratado, aquele homem, os espíritos malignos, eles entram nos porcos, e eles é que morrem no mar da Galileia. Meus irmãos, com Jesus Cristo, ainda que o inimigo se levante, se nós estivermos nele, se ele for o nosso esconderijo, nós sempre seremos mais que vencedores. A história continua. O homem está sendo liberto, está passando por um processo de transformação, ele está nascendo de novo. Versículo 14, os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que estava acontecendo. O que está acontecendo? Cidade calma, tranquila, nunca houve um tropé desse aqui, o que está acontecendo? Eles foram lá ver. Versículo 15, indo ter com Jesus, os empresários daquela cidade, eles viram o endemoniado, que já não era mais endemoniado, o que tivera a legião, porque agora está liberto e não tem mais. E como é o estado desse homem? Marcos relata para nós, agora ele está assentado. Como que era antes a vida dele? Cheia de ansiedade, cheio de síndromes do pânico, não conseguia parar, de noite, de dia, uma vida acelerada, não tinha freio e nem freio de mão, mas agora aquele homem encontrou paz, agora aquele homem está calmo, agora aquele homem não está mais acelerado, agora aquele homem está assentado, aleluia. O texto diz mais. O texto diz que o homem agora está vestido. Possivelmente, irmãos, esse homem, ele andava nu na cidade, no cemitério. Era um homem que andava pelos montes e possivelmente andava despido, mas agora ele está vestido. E ele está vestido com duas roupas. Ele está vestido com a sua roupa comum, mas ele também está vestido com a justiça de Cristo sobre a vida dele, que lhe garante a vida eterna no tribunal de Deus.
Agora, aquele homem, diz o versículo 15, está em perfeito juízo. Se antes a sua mente, a sua compreensão, a sua consciência não era mais dominada por ele, porque ele era um homem possesso por espíritos malignos, agora, este homem está em perfeito juízo. Irmãos, o que o diabo faz é isso. Ele quer tirar o perfeito juízo das pessoas. Ele quer confundir tudo. Ele quer inverter os valores. Você sabe disso. Ele quer dizer para o menino: você nasceu num corpo de menino, mas a sua alma é de menina. Ele quer dizer para a menina: você nasceu num corpo de menina, mas a sua alma é de menino. Ele quer confundir, ele quer destruir, mas quando Jesus entra, a nossa consciência, a nossa compreensão, ela volta ao normal, aleluia. Ela volta ao normal. Quando as pessoas viram isso, o que aconteceu com elas? Diz o versículo 15 no final, essas pessoas temeram, elas temeram o que aconteceram, e por causa desse temor, o que elas dizem para Jesus? Verso 16, os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera, um testemunho aqui, né? O que aconteceram o endemoniado e acerca dos porcos, então um testemunho do que aconteceu, verso 17, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Primeiro, porque quando o novo se apresenta diante de nós, nós temos medo. Quantas pessoas não têm medo do amanhã, que é um dia novo? Quantas pessoas não têm medo de mudar de profissão? Medo do novo. Quantas pessoas não têm medo de mudar de cidade? Medo do novo. Quantos de nós não temos medo do novo governo? Medo do novo. Nós somos abraçados pelo medo, essa é a primeira razão. A segunda razão, porque essas pessoas temeram e pediram que Jesus se retirasse da cidade deles, era que tinha um prejuízo ali, né? Um prejuízo. Então eles amaram mais a economia do que a pessoa de Jesus. Irmãos, eu percebo isso nas eleições. Muita gente vota mais pensando na economia da nação do que nos princípios de Deus, nos princípios da palavra de Deus. Isso não é bom, porque quando a gente vota pensando na economia, nós estamos votando em Mamon, mas quando a gente vota pensando nos princípios da palavra de Deus, nós estamos confiando em Deus, porque nós já aprendemos na escola bíblica dominical, nos cultos onde a palavra é pregada, que o servo e a serva de Deus não podem agradar a dois senhores, só pode agradar um Senhor, e o nosso Senhor se chama Jesus Cristo de Nazaré. Verso 18, eles estão deixando a terra e vão voltar para a água novamente. 18, verso 18, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. O que Marcos está fazendo para nós aqui, que estamos lendo desde o capítulo 1, o Evangelho de Marcos? Ele está mostrando que esse homem converteu de verdade, e que ele se tornou um discípulo de Jesus de verdade, porque quando Jesus escolheu os 12, lá no capítulo 3, você deve se lembrar disso, o que aconteceu? A primeira fala de Jesus é: eu escolhi vocês para vocês estarem comigo. Então um discípulo convertido, ele quer estar com Jesus. Então eis aqui um homem que se converteu de verdade, um homem que recebeu nova vida de Jesus. Quem é de Jesus quer andar com Jesus, quer estar com o Senhor Jesus. O texto continua dizendo que Jesus respondeu:
Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe. Então agora, presta atenção. Jesus ordenou o seguinte: vai para a tua casa, porque esse homem já não vivia mais em casa. Agora recebeu nova vida, agora vai poder viver em harmonia com a casa dele, talvez com a esposa, com os filhos, talvez com a mamãe, com o papai. Ele vai para casa, ele vai para os seus. Mas não só isso, o texto diz que ele deveria anunciar tudo que o Senhor Jesus tinha feito a vida dele, como o Senhor Jesus Cristo te fez e como teve compaixão de ti. Presta atenção, olha só que interessante o que Marcos está nos anunciando aqui. O que Marcos está fazendo aqui? Se você lembra dos textos passados, toda vez que alguém que recebia cura, ou até mesmo o espírito maligno queria falar quem era Jesus, o que Jesus dizia? Ele falava assim: não fala para ninguém, não fala de mim para ninguém, fiquem quietos, não lhe permitia que lhes falassem dele. Mas agora nós temos um divisor de águas no Evangelho de Marcos. Pela primeira vez, Jesus vai quebrar o silêncio, e ele vai dizer para um homem: você não vai andar comigo, você não estará perto de mim, mas eu estou dizendo para você, que você será um enviado, você será um evangelista, você será um pregador da minha palavra. O que você vai fazer? Você vai voltar lá, para os seus, e você vai anunciar a grande compaixão que eu tive pela sua vida. Verso 20 diz: então ele começou a proclamar em Decápolis. Ele morava em Gerasa, tem mais 9 cidades, as 10 cidades do leste da Síria, ali onde aconteceu o terremoto recentemente. Ele vai anunciar no leste da Galileia o que o Senhor Jesus fez por ele. Por que Marcos coloca isso aqui? Porque os judeus tinham uma compreensão errada de quem era Jesus. O Messias que o judeu está esperando é uma caricatura do verdadeiro Messias. Então, se você vai anunciar um Jesus que não é Jesus, não fala nada de mim. Mas aqui tem um homem que conheceu Jesus verdadeiramente, um homem que nasceu de novo, um homem que recebeu nova vida de Jesus, um homem que agora não tem mais espírito maligno morando nele, mas quem mora dentro dele agora é o Espírito Santo de Deus, aleluia. Querida igreja de Jesus, Jesus é aquele que nos dá nova vida. Esse Jesus que eu anunciei para vocês aqui nesta noite, o Jesus que dá nova vida. Talvez tenha alguma área da sua vida, mesmo você que não é um cristão, mesmo você que já é um cristão, tem alguma área da sua vida que está suja, tem alguma área da sua vida que precisa de uma intervenção de Jesus, tem alguma área da sua vida que precisa de um milagre da parte do Senhor Jesus. O nosso irmão mais velho, ele está aqui nesta noite, e eu creio que ele pode te dar uma novidade de vida nessa área da sua vida. Quem crê, diga amém. Nós vamos orar por isso, mas não vamos orar só por isso, vamos orar também para que o Senhor, Ele dê uma nova vida para outras pessoas também, pessoas da nossa família que ainda são cegas pelo diabo. O apóstolo Paulo, ele escreve
Para a igreja aos Coríntios, ele diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. Existem muitas pessoas cegas por Satanás, mas o nosso Senhor Jesus pode fazer como fez por aquele homem lá do Evangelho de João, que era cego desde nascença, mas um dia Jesus deu vista para ele e perguntaram: o que aconteceu com você? E ele dizia: eu não sei o que aconteceu comigo, eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora vejo. Aleluia.